camaradas, estamos fazendo uma série de vídeos para discutir a nova, digamos, a nova ordem mundial, essa questão da nova organização do sistema internacional de estados e hoje vamos abordar propriamente dito o tema do direito internacional. Discutir algumas de suas instituições de forma mais geral, né? Sem conseguir, não caberia aprofundar muito detalhadamente cada uma delas, mas passar uma linha geral um pouco da teoria do direito internacional. Primeiro, vale a gente entender um pouco sobre o conceito do próprio direito em si. Hegel ele desenvolve, né, um tratado sobre filosofia do direito, que Karl Marx inclusive vai fazer algumas críticas ao pensamento do Hegel. Inclusive Karl Marx desenvolve na ideologia alemã uma aprofundada análise dos chamados hegelianos de esquerda, e ele faz uma análise muito interessante, bem detalhada desses pensadores. E o que eu chamaria a atenção é o seguinte: no direito, os filósofos que pensam o direito, os pensadores, os juristas, muitas vezes eles têm uma análise muito idealista do direito. Por exemplo, tem um pensador muito conhecido, Hans Kelsen, que é um jurista positivista muito renomado, e que a gente vai trabalhar com muitas coisas que ele desenvolve, e ele faz uma análise dos pensadores marxistas, ele faz uma análise sobre a teoria comunista do direito. Na verdade, inclusive, ele está buscando tentar interpretar qual seria o pensamento dos juristas à sua época, os juristas soviéticos, em que não nos interessa aqui, às vezes, aprofundar tanto de modo específico nesses juristas soviéticos, mas interessa a gente entender, buscar uma compreensão mais razoável, mais coerente do direito, do fenômeno jurídico. Qual é uma diferença fundamental que eu acho que a gente precisa partir de entender o direito com relação a ser uma questão idealista e uma questão materialista. Porque qual é a visão que os positivistas teriam do fenômeno jurídico? É como se o direito ele fosse, sei lá, uma planta arquitetônica em que vai desenhar como que vai ser a realidade. E, na verdade, o direito ele não surge antes, para a gente usar a analogia da planta arquitetônica, ele não surge antes da casa, ele surge para regrar como que vai ser usada a casa que já está em pé. Para a gente ser mais direto, o direito ele regulamenta relações sociais diante de uma estrutura social que já está estabelecida, de uma relação de forças que já está estabelecida entre as classes sociais. Ou seja, o direito ele é um reflexo distorcido, muitas vezes, mas ele é um reflexo de uma relação de forças que existe na sociedade. Então, não adianta a gente idealizar relações jurídicas sem que a gente mude de fato as relações sociais que existem na sociedade. Eu cito bastante dois pensadores marxistas do direito e que eu pessoalmente entendo que tem uma diferença grande entre eles, que é o Piotr Stutzka e o Pachucanes.
Pessoalmente, eu me inclino muito mais e tendo a concordar muito mais com a interpretação do fenômeno jurídico feita pelo Piotr Stutzka, que é um pensador soviético. Ele nasceu na Letônia, enfim, mas no período da Revolução Russa, seria equivalente ao ministro da Justiça. Ele fundou a teoria jurídica durante o processo revolucionário russo. O Pachucanes, um pouco posterior a ele, na verdade, mas durante ainda o período revolucionário, só que o Pachucanes, ele dá um certo zigue-zague na teoria dele. Eu conheço várias pessoas que admiram muito, ele é muito admirado na academia, nos setores acadêmicos de esquerda no Brasil, mas realmente eu sou muito refratário à teoria do Pachucanes por vários motivos. No primeiro momento, ele tem uma teoria que tende, na verdade, a um antileninismo, a um antimarxismo. É uma teoria, sei lá, a gente poderia, a grosso modo, dizer meio anarquista, de que não é possível um direito socialista. Todo direito estaria, na verdade, relativizado pela questão das relações de troca, de mercadoria, como se o direito fosse intrinsecamente um direito capitalista, e se todo direito é capitalista, então nenhum direito socialista é possível. Eu realmente sou muito refratário a essa teoria do Pachucanes, e depois ele dá um salto, um giro na política dele, que aí, porque ele na verdade captura completamente ao stalinismo, e depois vem a ser morto pelo stalinismo, aquelas coisas assim. O Stalin matou quase todo mundo que eram a velha guarda dos bolcheviques, quase toda foi morta, e o Pachucanes terminou entrando nesse balaio. Mas ele dá uns giros na teoria jurídica dele, e aí, especificamente para o tema que a gente está tratando hoje, o Pachucanes tenta desenvolver uma teoria do direito internacional, como se o direito internacional fosse um direito interclasses, um direito, porque como os estados têm classes, existem estados burgueses e estados operários, haveria a possibilidade de um direito interclasses. Olha, realmente não me convence. Essa teoria não me convence. Eu fico muito mais próximo, inclinado a entender o seguinte: direito, propriamente dito, é o direito dentro dos países. As relações que se estabelecem, a gente pode chamar, a grosso modo, de direito internacional, do direito entre as nações, que os pactos que as nações fazem, ele é muito limitado. A análise, digamos, jurídica, propriamente dita, desse fenômeno, ela é muito relativizada. Por quê? Aí a gente vai aprofundar, mas o que é que acontece? Os países, quando eles adotam determinado ordenamento, eles fazem um pacto e concordam com uma determinada norma, há uma questão, digamos, voluntária dos países. Hoje, na atual realidade, a gente não tem mais a existência de estados operários como a gente já teve outrora. Então até esse fenômeno da questão de seria possível ou não direito de classes distintas e tal, isso hoje até é mais complexo da gente
avaliar. A gente poderia até fazer uma análise do ponto de vista histórico ou do ponto de vista como uma hipótese filosófica, mas hipótese filosófica em abstrato vai caber muita coisa. Acho que, enfim. Bom, então, tentando explicar um pouco o porquê que eu entendo existe a relativização do que se pode chamar o fenômeno jurídico no direito internacional. Porque, muito embora você pegue, como eu estava dizendo, o Hans Kelsen, ele entende que as relações jurídicas, não existem relações jurídicas entre classes sociais no direito internacional, porque as classes estariam diluídas dentro dos estados. Só que os estados têm um caráter de classe, cada estado. E aí, supostamente, se você tem estados que são proletários e estados burgueses, então aí você daria supostamente uma soma zero. Não é verdade. Não é verdade. As relações entre os estados, elas, principalmente se você tem estados semicoloniais e estados imperialistas, as relações não são iguais. É diferente. Existem relações de opressão entre estados. Então o mundo real é diferente do mundo do idealismo. O idealismo acha que basta conscientizar as pessoas, que é possível se chegar ao fim dos conflitos somente por uma cultura mais harmônica, uma cultura de paz e prosperidade e tal. Esse é o mundo das ideias. O mundo real é outro. O mundo real existe luta de classes, a luta de classes ela ocorre dentro dos estados, isso é fato. Há uma disputa, digamos que se o proletariado toma o poder, ele vai implementar uma ditadura do proletariado, uma ditadura da maioria contra a minoria, contra a burguesia que vai ser expropriada. Então, mas essa luta, como eu disse, ocorre dentro dos estados. Entre os estados, a forma é diferente. E aí o que é que acontece? Determinados estados, digamos, são mais iguais do que outros. Determinados estados podem fazer determinadas coisas e não tem maiores consequências. Então você vê o suporte que os Estados Unidos dá para Israel cometer as atrocidades que comete. Bom, simplesmente não acontece nada. Não acontece nada, não há uma intervenção, não tá, então o descumprimento de normas internacionais, a consequência disso vai depender muito da correlação de forças no mundo real. Porque o que é que acontece? O direito ele só vai ter uma validade no mundo real, e por isso que eu digo que o direito ele tende a ser direito, a análise do fenômeno jurídico, da ciência jurídica. O fenômeno jurídico ele é possível de ser analisado dentro dos estados, porque ele vai ser a expressão da correlação de forças entre as classes. Mas entre os estados, este fenômeno que acontece é outra coisa. É diferente do fenômeno jurídico propriamente dito. Por quê? Porque você não vai ter... os estados não vão simplesmente invadir um outro estado soberano e tal, assim, só pelas questões, aspectos jurídicos. O manto jurídico pode ser usado até para legalizar determinadas ações, mas por várias vezes os Estados Unidos quis tomar determinadas medidas, ele tomou sem as Nações Unidas, a invasão do Iraque, vários outros episódios, como a gente já citou. Os Estados Unidos, o imperialismo norte-americano exerceu sua função de imperialismo, então seu papel se colocando sempre como xerife do mundo e tal. O que é que acontece?
Existe também aqueles estados que a gente já mencionou aqui em outras ocasiões, o rogue states, estados piratas, estados trapaceiros. Por quê? O que seria isso? Seria um estado que precisa, para poder manter sua exploração, ele se utiliza de trapacear as próprias regras que ele mesmo cria. Ou seja, a gente pode mencionar várias situações nesse sentido. O próprio Israel fazer o que faz com a Palestina, ele está trapaceando as próprias regras que ele mesmo cria. Se pinta como uma democracia e tal, mas exerce torturas terríveis, genocídios e tudo mais. A Rússia, em vários aspectos, a relação dos putinistas com os grupos mafiosos, com os grupos gangsters, mercenários e tal. Os Estados Unidos, diversos aspectos que se vangloria de uma liberdade de imprensa, mas perseguiu o Julian Assange da forma como perseguiu, porque ele falou a verdade e denunciou os crimes de guerra que os Estados Unidos estavam cometendo. E aí o Julian Assange denunciou os crimes de guerra. E o que aconteceu no direito internacional? Quem que foi punir os Estados Unidos por ter cometido os crimes de guerra que cometeu? Por fazer as coisas que fez, desde o período do George Bush, prisões como Guantánamo e tudo mais. Por exemplo, a África do Sul. O que foi feito de fato mesmo para combater o apartheid na África do Sul? Ele meio que foi caindo depois pela luta do próprio povo africano, pela luta do Mandela, que estava preso, mas de todos os movimentos, e que à sua época foram chamados de terroristas, lembremos. Quem lutava contra o apartheid era chamado de terrorista, mundo afora. Mas, então, o direito internacional, ele tem uma série de relativizações, mas eu acho que a gente precisa avançar agora um pouco para entender melhor as instituições, e aí com a exemplificação das instituições a gente vai entender um pouco mais essa aparente abstração, né, que a gente está mencionando até agora. Bom, como a gente estava colocando, o direito, ele é fruto da relação de forças. Então, o que é que acontece? O direito internacional que existe até hoje, eu falo agora, 4 de março de 2025, que existe até hoje, é o direito internacional fruto da Segunda Guerra Mundial. Fruto da correlação de forças que se estabelece pós 1945. Então, esse é um direito internacional. O direito internacional é desenhado por isso. Um dos primeiros julgamentos que acontece com essa ordem jurídica, essa, digamos, nova ordem internacional, é o julgamento de Nuremberg, que foi exatamente o julgamento para condenar os que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. O julgamento de Nuremberg resultou, entre várias condenações, entre 12 condenações à pena de morte. Inclusive, um dos condenados à pena de morte foi exatamente o Ribbentrop, que eu já, no outro vídeo, mostrei uma foto dele apertando a mão do Joseph Stalin, porque foi com quem o pacto Ribbentrop-Molotov foi o pacto de não agressão lá do stalinismo com o nazismo. Então vamos sempre lembrar disso. Mas depois, no transcurso da guerra, mudam as coisas e aí, no final das contas, o Ribbentrop veio a ser condenado à morte e foi efetivamente morto como condenado pelo julgamento de Nuremberg. Teoricamente, o julgamento de Nuremberg, ele ocorre sem estar baseado em leis anteriores. Então foi com um juízo ad hoc, ou seja, um juízo específico para aquele caso. Os juízes foram selecionados para julgar aquele caso. Então
pelas o que muita gente entende como seria jurídico, não teria sido dado amplo direito de defesa e tal. Olha, sinceramente, nisso eu acho que a gente tem que ser muito pragmático. Em determinadas situações a gente vai dizer o quê? As opções de ou não fazer nada com ninguém, e eu acho que isso está fora de cogitação, depois do que aconteceu com o Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do que os nazistas fizeram. Então, vai perdoar os nazistas? Não dá. Ou vai matar todo mundo? Também não dava para matar digamos, todos os alemães e tirar todos os alemães por nazistas e matar. Então, você tem que ter algum critério de julgamento. Então, me parece que o julgamento como o de Nuremberg foi muito apropriado para o mundo real como estava estabelecido naquele momento. E tinha mais que julgar e condenar à morte mesmo esses nazistas, e foi correto. Me parece que nesse sentido aí foi muito correto. Agora, o que acontece? A partir dessa nova ordem mundial, estabelecida no pós Segunda Guerra Mundial, criam-se instituições, que essas instituições passam a regular as relações, vamos chamar assim, da ordem jurídica internacional, mas na verdade relacionando, refletindo a correlação de forças que existia entre os estados no âmbito global daquele momento. Então, a principal instituição que passa a regular isso é a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU, ela é constituída, ela tem um Conselho de Segurança e existem os membros permanentes do Conselho de Segurança. Quem são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU? Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. Ou seja, você vai ter aí, a época que foi constituído, você tinha 2 estados operários e você tinha 3 nações imperialistas. Hoje, esses 5 estados, essas 5 nações, todas possuem bombas atômicas, todas possuem artefatos nucleares. Outros países se sabe que têm armas nucleares, por exemplo, Israel, embora não confirme oficialmente, mas é sabido que Israel tem armas nucleares. A Índia tem armas nucleares, o Paquistão também teria armas nucleares, mas em bem menor escala. Mas enfim, essas 5 que são 5 potências nucleares de fato, com capacidade, com várias ogivas nucleares, com capacidade de bombas de longo alcance e tal. O que acontece? Quando qualquer uma dessas nações veta uma resolução do Conselho da ONU, a resolução simplesmente é vetada, acabou, tem um poder de veto, cada uma dessas nações. Por quê? Porque implicitamente está dizendo o seguinte, que se for levar a ferro e fogo uma resolução contrária ao interesse vetado por uma dessas nações, isso está pondo em risco o equilíbrio da paz nuclear, digamos assim, do risco de uma guerra nuclear. Isso estaria sendo colocado, porque é isso que está... Então, volta para a questão. O direito, na verdade, é o poder de força, o poder de coação. E hoje, por hoje, a gente já pode dizer, inclusive, que Rússia e China já não são mais estados operários. O capitalismo já foi restaurado. Tem toda uma história que a gente poderia aprofundar mais de como que a China se torna membro do Conselho de Segurança, membro permanente e tal, mas vamos direto aqui para as questões. Outras instituições relacionadas com a ONU, a gente tem aí o Tribunal de Haia, a Corte Internacional de Justiça sediada em Haia, que
julga, digamos, tem o poder de julgar as questões enfim, do próprio regramento da ONU, né? Mas existem outras instituições, vamos chamar assim, jurídicas internacionais que são relevantes e que são interessantes. Por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela foi criada logo depois, no caso, nem da Segunda Guerra, ela foi criada logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ela é criada quase como um reflexo e uma consequência da Revolução Russa. Porque esse é um elemento muito interessante da gente entender de quanto que a existência dos estados operários de um lado do mundo possibilitava garantias e conquistas para o proletariado no mundo inteiro, inclusive nos estados capitalistas, em que a burguesia era obrigada a fazer concessões com receio de que triunfassem revoluções socialistas. Mas a Organização Internacional do Trabalho, ela surge exatamente também como uma forma do próprio capitalismo se regular e eles estabelecerem normas de igualdade entre eles, de modo que não se fosse possível, permitido, alguma forma de concorrência desleal entre as burguesias, as respectivas burguesias nacionais. Então eles vão criando normas e estabelecendo normas para equilibrar a forma de exploração de mais-valia dentro de cada um dos seus territórios. E você vai criando normas internacionais. E aí ele, inclusive, tem a representatividade dos governos, tem a representatividade diretamente das representações dos burgueses e dos sindicalistas, que seriam, teoricamente, a representação da classe trabalhadora. E aí a gente poderia até aprofundar depois dos sindicatos pelegos e tal, mas o fato é que existe uma representação. No meu entendimento, hoje, como a gente não tem estados operários, então como os governos são burgueses e os burgueses já estão diretamente representados, fica uma paridade de 2 para 1, né? 2 do lado da burguesia contra 1 do lado dos trabalhadores, e olhem lá que a gente nem sabe se o que está do lado dos trabalhadores vai defender mesmo para valer. Mas esse é um desenho de uma das instituições do direito internacional e que merece alguma atenção, merece atenção a gente entender o funcionamento da Organização Internacional do Trabalho. Mas bom, o direito internacional também é uma forma digamos, da burguesia internacional regular suas relações comerciais também. Ou seja, existe hoje a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que ela surge já nos anos 90, 95, mas você tinha desde antes chamado GATT, né, que é a General Agreement to Tariffs and Trade, ou seja, Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios e tal, desde 47. E é interessante isso, porque você tinha uma realidade pós-Segunda Guerra, e depois surge uma outra realidade pós-anos 90 com a restauração do capitalismo. Inclusive, a China entra na OMC exatamente como um país de livre comércio. Um país quando é considerado livre comércio. A China entra na OMC para regular suas relações comerciais. E aí você tem um tribunal para questões comerciais, que na verdade seria, digamos, meio que um juízo de arbitragem, seria... então, não é exatamente um jurídico no sentido puro, assim, você tem
uma arbitragem, uma mediação, uma moderação, tal, mas é um tipo mais de arbitragem. Mas outro elemento muito interessante dessa ordem jurídica internacional é, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele surge nos anos 40. O Fundo Monetário Internacional, ele surge nos anos 40, ele surge em 1944, inclusive com muita influência do John Keynes e o keynesianismo, tal, de uma intervenção do Estado a partir na economia, depois do pós-guerra e tal. E ele surge com uma conformação em que nessa mesma época há um acordo internacional para se estabelecer lastros comerciais, em que tem o famoso acordo de Bretton Woods. Este acordo de Bretton Woods estabelece lastros internacionais para as moedas, em que você estabelece que cada dólar iria representar um valor equivalente em ouro. O que é que acontece? Com a Guerra do Vietnã, nos anos 70, o Richard Nixon, como os Estados Unidos estavam muito endividados com a Guerra do Vietnã, ele simplesmente acaba com o lastro ouro. E ele diz que cada dólar vale $1 mesmo e acabou. E acaba com o acordo de Bretton Woods dessa forma. Em 71, mais ou menos, acabou-se o acordo de Bretton Woods. E aí surge depois, em 73, o sistema SWIFT, que é o sistema de compensações internacionais financeiras, que é baseado exclusivamente no dólar, como moeda corrente internacional. Donald Trump falou recentemente, e nisso ele está certo, na sua caracterização, que ele disse o seguinte, que se os Estados Unidos permitirem que surja outras formas de comércio mundial que não passando pelo dólar, isso significaria que os Estados Unidos equivaleria aos Estados Unidos perder uma guerra mundial. Isso é interessante, essa caracterização, ou seja, ele está disposto, colocando de outra formulação a mesma frase, ele está disposto a lutar uma guerra mundial para manter essa dominação. É isso que ele está dizendo. Os Estados Unidos, eles podem emitir a moeda quanto eles quiserem do dólares e simplesmente vai ter sempre uma inflação virtualmente zero, porque antes, qualquer economia do mundo, que se você sai imprimindo dinheiro, vai ter uma hora que o seu dinheiro vai desvalorizar. Porque se você tem no mercado, você enche você não pode simplesmente ligar a impressora lá da Casa da Moeda e botar para imprimir dinheiro, porque se tem mais dinheiro no mercado, qualquer moeda do mundo vai desvalorizar. No caso do dólar, não. No caso do dólar, ele imprime quanto ele quer e aumenta a dívida. E é interessante que no Brasil tem toda a coisa os mercados ficaram nervosos, os mercados tomaram ansiolíticos, os mercados não sei o que lá e tal, porque a inflação, porque os juros e não sei o que lá. Olha, os Estados Unidos, o nível de endividamento com relação ao PIB é incomparável com o Brasil. Ele deve quanto quer, porque eles são os Estados Unidos, porque tem poder bélico, na verdade. Mas assim, então voltando para a análise mais da questão jurídica, o que é que a gente vê? Essas relações comerciais e financeiras do mundo, elas vão sendo desenhadas dessa forma, e isso vai significando relação de poder. Uma relação de poder.
Você tem outras instituições locais, por exemplo, nas Américas você tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem uma abrangência regional. Você também tem uns tratados militares, como é o caso da OTAN. A OTAN em 49. A OTAN surge para fazer frente, teoricamente, ao bloco soviético, à União Soviética e tal. E aí do outro lado depois surge o Pacto de Varsóvia e tudo mais, mas que depois, com o fim da União Soviética, acaba o Pacto de Varsóvia e a OTAN continua se expandindo. Pelo menos até o momento. Aí depois a gente vai, no outro vídeo, a gente até vai debater sobre os destinos da OTAN, para onde vai parar a OTAN, mas ela também cria uma certa uma hegemonia imperialista em que os Estados Unidos passa a ser, digamos, o super-imperialismo e passa a gerir e comandar o mundo como ele bem entende. E você também tem, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional ele é criado já no pós-União Soviética, já nos anos 90, a partir do Estatuto de Roma, em que você cria uma série de elementos interessantes com relação ao crime de genocídio, crimes contra a humanidade e tal. Mas, na verdade, os grandes casos que ele julgou foram os casos relacionados às guerras da Iugoslávia, ou seja, o que teve julgando, na verdade, os soldados e os locais, né? Ou seja, não julgou os membros da OTAN que cometeram os crimes também na guerra da Iugoslávia, ele só julgou os membros dos governos locais e julgou alguns casos dos massacres de Ruanda, que foi uma tragédia, não tenho dúvida da tragédia que foi o massacre de Ruanda. Agora, ele não julgou, na verdade, os grandes crimes cometidos contra a humanidade pelo apartheid, não julgou os grandes crimes cometidos contra a humanidade por Israel, não julgou os grandes crimes contra a humanidade enfim, cometidos pelos Estados Unidos, porque também há, como eu disse, uma certa voluntarismo de as nações precisam aceitar se submeterem àqueles tribunais. E os Estados Unidos simplesmente bloqueia qualquer hipótese de qualquer general norte-americano ser julgado por qualquer tribunal desse tipo. Ele não vai julgar, não vai permitir que um general dos Estados Unidos venha a ser punido por crimes contra a humanidade ou coisa do tipo, tá? Porque eles cometeram as maiores atrocidades na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, uma série de outras guerras. Na Nicarágua chegou a ter até uma condenação, mas que depois não teve maiores consequências, porque eles colocavam jatos supersônicos voando, dando voos rasantes sobre a população civil, ameaçando a população na Nicarágua. Isso gera uma série de... isso é uma forma de terrorismo também. Enfim, então, qual é a grande questão? O direito internacional ele vai estar limitado, em última análise, também exatamente por essa relação de forças. A relação de forças. Então, até certo ponto, enquanto é interessante para o imperialismo, certas instituições vão funcionar. Então você tem disputas comerciais de um país contra o outro, que vai acusar o outro de fazer dumping ou coisa do tipo. Então você vai recorrer a instâncias, tribunais internacionais, tal. Acontece desses tribunais. Até certo ponto vai ter um funcionamento. Mas chega num dado momento em que, digamos, quem está jogando o jogo de xadrez não vai aceitar
que aquele jogo de xadrez transborde até acertar certos limites e interesses dele. Eles podem simplesmente virar um tabuleiro, e acabou, e não tem mais jogo. E vai fazer o quê? E aí você vai ter que ver como realmente passa a ser uma relação de forças. Passa a ser uma relação de forças. Então, o direito ele não é uma coisa assim idealista, de que as pessoas vão ser convencidas a serem bonzinhos. Porque até quem é que são juízes? Quem é que escolhe os juízes? Quais são os interesses e digamos, ideologias dos juízes? O juiz, por acaso, é um marciano, é o Espírito Santo? Quem que é o juiz? O juiz nasceu aonde? Ele tem qual cultura? Qual o interesse dele? Quais são os interesses de como que vai ser? Então as coisas não existem no abstrato. As coisas existem no mundo real. E elas representam interesses reais, interesses materiais. Bom, com relação ao tema do direito internacional propriamente dito, acho que essas são as principais reflexões que a gente tem, né? Obviamente não foi possível a gente exaurir todos os temas, aprofundar detalhadamente todos os temas, né? Deixou várias pontas soltas que poderão render outros vídeos no futuro, mas vamos seguir depois a análise dessa situação, dessa nova situação mundial. É isso que temos para hoje. Muito obrigado, camaradas. Até breve.